começando o Ana Maria Rádio Sem Família dessa sexta-feira, 27 de agosto, é a última sexta-feira de agosto, né? Então, gente, nós estamos fazendo esse programa nessa emissora TVI, canal 17, que é a emissora que mais fala de Petrópolis. Vamos levar isso em consideração, né? Então, as notícias que eu fiz uma resenhazinha para vocês, rápida, para falar algumas coisas que estão acontecendo na cidade, ou que não estão acontecendo, né? Primeiro, as aulas da rede municipal vão ser novamente adiadas. Por quê? Por falta de merendeira, por falta de alimentos com proteína, quer dizer, carne de vaca, de porco e de galinha, só tem tilápia, os alunos não gostam, e também porque o CEP conseguiu uma liminar dizendo que os professores só poderão retornar à sala de aula depois de 14 dias da segunda dose da vacina. Olha que problema. Será em setembro ou não sei quando o retorno? A Casa Santos Dumont também está fechada para rearranjo, né, para restauração, e só abre no dia 6 de setembro, quer dizer, no dia 7, porque no dia 7 é que vai ter um evento de abertura. O Boom Caçais já está acontecendo na sua parte cultural, e no sábado e domingo nós vamos ter a parte alimentar, né, o evento gastronômico, com atendimento presencial, take-away e delivery nos restaurantes que estão trabalhando essa questão da alimentação japonesa na cidade, né? E o secretário de Turismo, inclusive, está jogando muito no sucesso desse evento desse fim de semana, né? A Casa de Cultura de Petrópolis, por intermédio da Raquel Winter, que é a diretora cultural de lá, está avisando que a casa está tendo obras de restauro e que o problema mais grave, inclusive, e emergencial, é a questão do teto que está cheio de goteira, mas que no momento eles ainda não têm recurso para fazer essa obra enorme. Então ela pede o auxílio de todos aqueles que quiserem colaborar com qualquer quantia, não estipulando quantia, naquele link da vaca.me, na vaquinha, como se chama, né? Então é só entrar lá e fazer sua doação daquilo que quiser e daquilo que puder. A Casa de Petrópolis agradece. A PPO está convidando novamente, nesse ano, para o Chá Rosa, que vai acontecer no dia 15 de setembro, nos mesmos moldes do ano passado. Quer dizer, o chá não vai ser presencial, evidentemente, a gente não pode, então as pessoas que quiserem vão receber a sua cesta com todos aqueles petiscos deliciosos em casa, tudo arrumado pelos voluntários que também entregarão as cestas. Então é preciso que as pessoas se inscrevam antes para que esse trabalho de entrega seja bastante organizado. Então é bom que telefonem, quer dizer, que se organizem pelo telefone 24-988-47-9957 e deem a sua doação de R$45. Gente, um casamento importante que nós vamos ter aqui em Petrópolis. Importante e querido, né? O Chico Buarque e a Carol Proner, que tem uma união já de 4 anos bastante discreta, fizeram um pedido no cartório da cidade para a realização da união civil aqui. Não sei quando vai ser, mas será aqui em Petrópolis. Isso é uma boa notícia. Nos últimos 7 dias, nós tivemos 7 incêndios em áreas de vegetação bastante densa, fruto da baixa umidade que está na cidade. Então, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiro, trabalhando junto, pedem e alertam: não queimem lixo, não soltem balões, não joguem guimba de cigarro onde existe vegetação, né?
Uma mulher de 27 anos precisou ser hospitalizada depois de ser violentamente espancada e agredida pelo seu companheiro de 38, preso em flagrante, que está lá na 105 DP. Isso foi na rua Casimiro de Abreu, no sábado passado. Petrópolis, gente, está novamente com bandeira vermelha. No mapa estadual do risco da Covid, nós estamos outra vez pedindo um alerta muito grande aí. A disseminação dessa Delta é enorme, dessa variante enorme é enorme e perigosíssima, porque ela se propaga com muita velocidade. Então, aqui nós temos, no momento, 135 pessoas internadas, 83 em UTIs e 53 em leitos clínicos. Já ocorreram, nesse meio tempo agora, 9 óbitos recentemente, inclusive um jovem de 27 anos. Ao todo, nós já perdemos 1.420 petropolitanos. Vamos tomar um pouco de cuidado, vamos pensar que a gente ainda não está livre dessa Covid e que a gente precisa ter um resguardo muito grande para se livrar amanhã desse drama terrível, desse vírus insidioso que ainda está presente aí nas nossas cidades e nas nossas vidas. Vamos passar as nossas entrevistas agora. Desejo que gostem do programa. Vamos conversar agora com Mãe Maria Elise Rivas. Ela é sacerdotisa da OICD, que é a Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino. E ela faz um evento que já está na 5ª edição, que ela deu o nome de A Solidariedade Faz a Vida uma Festa, e ela vai nos explicar tudo isso detalhadamente, sobre a religião, sobre o evento, o que é essa ordem, tudo isso. Mãe Maria Elise, muito prazer tê-la aqui conosco, e eu queria uma aula sobre tudo isso, tá bom? Em primeiro lugar, Ana Maria, muito obrigada pelo seu convite, pelo tempo cedido para a gente falar do evento A Corte do Orixá, e vamos lá, eu sou uma mãe de santo, sou sacerdotisa da Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino, OICD, é uma instituição que tem 51 anos de existência. Opa. Ela sempre teve envolvimento com as questões sociais, né? A OICD teve a primeira faculdade de teologia com ênfase em religiões afro-brasileiras reconhecida pelo MEC, né? Uma instituição que trabalha com projetos que tentam, ao menos na luta para erradicar o racismo, se não estrutural, ao menos cultural, né, que em algumas faces da cultura. Então, é um compromisso que já vem de longa data. E, desde 2017, nossa instituição, que entende que a religião tem um braço para a sociedade, assim como tem um braço para a ciência, tem um braço para a arte, a religião não é algo isolado, né? A religião, ela trabalha para estes múltiplos ambientes, porque a gente está trabalhando com aquilo que é subjetivo do ser humano, então nós precisamos criar seres humanos capazes de viver em sociedade e ter respeito para com todos. E todas as expressões que estes seres humanos venham criar, né? Então, a ordem, a OICD, com vistas a isso, quando colocou a sua subsede na cidade onde nós estamos hoje, em Itanhaém, sentiu que havia um ambiente extremamente conservador na cidade. Aqui é a 2ª cidade mais antiga do país. Então, nós contamos com um conservadorismo, assim como deve ser em Petrópolis, muito grande, né? Porque aí morou a monarquia, aqui não chegou a tanto. E aí, devido a essa resistência com as religiões de matriz africana e tudo que era cultura afro-brasileira, em 2017 foi fundada a Corte dos Orixás, que é uma festa de rua. Não é uma festa de santo, é uma festa que acontece na rua,
com várias seções do que sejam a cultura afro-brasileira. Então, aqui a gente já teve várias apresentações de faces desta cultura. A capoeira, já tivemos apresentação de artes marciais afro-brasileiras, balé, esse ano vamos ter o fandango, o forró. Então, a gente sempre traz para a corte para que as pessoas conheçam. E 2017, 2018, 2019 foi na rua aqui da cidade. Só que em 2019, 2020 veio a pandemia. E com a pandemia não era mais possível fazer uma festa de rua para a sociedade local, né? Embora não era tão local assim, porque vinha gente de outras cidades, outros estados, né? E fizemos a modalidade online. Nessa modalidade online, nós conseguimos expandir para um evento nacional. E instituímos o que nós chamamos da Roda da Corte dos Orixás, que é o primeiro evento que aquilo abre a roda para a corte passar, né? E nesta roda de conversas, nós trazemos pessoas de várias regiões do país para falar de aspectos culturais daquela região. Então, este ano estamos recebendo pessoal do Recife falando do maracatu, né? Temos uma pessoa do Pará que vai falar sobre arte em barro, temos pessoas do Distrito Federal que vai falar de hip hop, temos pessoas do Rio de Janeiro que vão falar do candomblé Angola. Então, temos pessoas também da Paraíba que vai falar um pouquinho das religiões locais. Então, a gente tenta reunir nessa roda uma amostra dessa diversidade cultural afro-brasileira, e estas pessoas conversam sobre esses múltiplos assuntos. A oportunidade de ouvir pode ser uma oportunidade de quebras de preconceitos. Então, essa é uma face dela. Só que como a pandemia, ela trouxe um aspecto devastador do aspecto econômico e deixou muitas famílias em situação de vulnerabilidade, a nossa instituição começou com distribuição de cestas básicas. Então, nós estamos no 17º mês. E em 2020 e 2021, nós unimos a festa solidária, que a solidariedade faz da vida uma festa. Porque aí arrecadamos cestas básicas e distribuímos para as famílias vulneráveis da região. Então, a campanha, ela ganha uma força nacional quando a festa solidária vai ao ar. E para engrandecer esta festa, a gente tem nomes de culturas que são consideradas marginais, que é o caso do MV Bill no rap, né, que é uma música, um estilo musical ainda... Controverso. Controverso. Isso. Exatamente. E temos uma pessoa que é unanimidade no Brasil, que é o João Bosco, né, que é uma pessoa que um dia a MPB foi controversa. Isso, né, quando nós pegamos todos os movimentos, quando começam, sempre dão esse impacto, né, de não serem bem entendidos no princípio, né? Exatamente, porque eu acho que a oportunidade, tudo que muda a conjuntura da sociedade traz incômodo, né? É verdade, é isso mesmo. Então, a gente está tentando levar também esse incômodo para as pessoas refletirem, porque quando a gente ouve, por exemplo, uma música de hip hop, nós vamos ouvir o que acontece à margem da sociedade. Com certeza. E uma vez eu dei uma aula numa pós-graduação, e eu fui chamada para falar de cultura afro, e depois, no final, eu vou me delongar só para entender um pouquinho, me deram tudo que era cultura afro-brasileira, entre elas o funk e o rap. E eu falei, mas eu não entendo nada disso, porque, embora a minha área seja de formação, que eu tenho doutorado em ciências da religião, contemple cultura afro-brasileira, eu falei, isso eu não entendo. Daí a pessoa falou, não, você precisa dar aula do ENAD, o ENAD precisa preparar essas pessoas. E eu cheguei lá falando, e as pessoas, não, mas eles só cantam sobre dinheiro, eles só cantam sobre corpo. Eu falei, peraí,
Quando você olha na sua televisão uma propaganda de margarina, você já viu alguma vez na laje da comunidade? Não. Quando você vai ver uma propaganda de cerveja, onde que ela acontece? Com carros lindos, né? Locais maravilhosos. Então, as pessoas cantam sobre aquilo que estão idealizando, sobre aquilo que a sociedade coloca como ideal. Então, acho que a contribuição da Corte dos Orixás é levar as pessoas a refletirem, principalmente quem precisa dessas cestas básicas atualmente, são estas pessoas que não encontram voz, seja na música, seja na área educacional, seja ela na área profissional, porque nós estamos falando de uma cultura que é marginalizada não só na religião, ela é marginalizada na sociedade. Socialmente. Exato, ela é colocada à margem como um todo, né? Eu ser fácil. Então, essas pessoas precisam ter a sua voz própria, né? Para expressarem tudo aquilo que elas sentem que é a cultura delas, não é? Perfeito. Elas não são aculturadas, elas têm a cultura própria, não é? Lindo isso, Ana Maria. Porque quando a gente fala que alguém é aculturado, ele é aculturado da minha cultura. Com certeza. E ela tem a cultura dela e eu preciso ter ouvidos para ouvir aquilo que é da cultura dela. E o coração aberto para aceitar e entender, né? Exato, eu acho que nós, embora eu seja uma mulher branca, e todo mundo fala, uma mulher branca lutando contra o racismo e para a valorização da cultura afro-brasileira, eu falei assim, mas eu sou uma mulher branca que eu tenho minha estrutura formada a partir das religiões afro-brasileiras, eu devo muito ao povo negro. Então, eu criei espaços que são espaços de voz para estas pessoas falarem. Quando você pega a Corte dos Orixás, ela vai ter a sua maioria de pessoas negras falando sobre suas culturas. Porque há pouco espaço de voz para as pessoas negras na nossa sociedade. E isso que você colocou, por mais que eu tente entender ou interpretar a realidade delas, eu estou falando a partir do desde fora. O lugar de fala é delas, né? É delas, exato. Então, a gente tem ali um espaço. A Corte do Orixá, ela também tem essa visão, eu não vou dizer inclusão, porque inclusão é quando eu incluo alguém, né? E eles estão me incluindo. Claro. Né? Porque eles me aceitam, então eu estou aceitaram, sendo... né? Exato, eu fui incluída. Então, até essa relatividade e essa relativização desse conceito, a gente precisa estar revendo. E eu acho que, assim, quando a gente fala que parte isso de um terreiro, porque eu faço questão, todos os meus convidados, minhas convidadas, sejam das religiões ou não, elas estão sendo convidadas por uma mãe de santo. Porque eu quero que saia... Uma mãe de santo branca. Uma mãe de santo branca, mas que está preocupada em trabalhar exatamente a valorização de tudo que nós temos. Tá. E a cultura afro, né? Isso que para você é importante, né? Extremamente importante, porque o meu eixo biopsicossocial, ele está estruturado a partir de uma visão religiosa afrocentrada, né? Mãe Maria, posso lhe fazer uma pergunta assim bastante íntima? Por exemplo, que eu acho, né? Eu não quero ser invasiva, mas gostaria que você pudesse explicar como é que você chegou até aí. Entende? Porque isso é uma opção que até a mim causa curiosidade, mas uma curiosidade sadia, entende? Sim. Não tem nada de preconceituosa, não, é sadia mesmo. Mas eu acho que é uma pergunta a se fazer, principalmente porque eu tenho uma bandeira que não é da maioria das pessoas brancas. Com certeza, é. Né? Como toda pessoa, eu nasci católica, porque eu falo que junto com a certidão de nascimento, a gente recebe a certidão, pelo menos recebia quando eu nasci, da religião católica. Então, eu nasci de uma família católica, minha mãe era praticante, meu pai era praticante, mas eu não me sentia confortável no catolicismo. Isso era uma coisa minha desde pequena. Tanto é que eu fui para as religiões afro-brasileiras, eu tinha 13 anos. E quando eu cheguei,
Você fala, seus pais foram juntos? Não, eu tinha algumas pessoas mais velhas que iam, e eu praticamente entrei, né, nesse caminho meio... né? E fui e me encantei, porque eu acho que a gente tem que se encantar, né? E a partir dos 13 anos, eu passei a frequentar terreiro, casa de santo. Hoje já se somam 43 anos dessa minha pertença, né? E é lógico, tudo que você tem dedicação, né, a cultura afro-brasileira me mostrou muito, e a religião afro-brasileira, que viver em comunidade, esse senso coletivo, ele é muito importante, que não há um indivíduo desconectado do todo, né? Isso, nós temos uma relação conosco, com a humanidade, com a natureza e com aquilo que a gente chama de sagrado. Então, são 4 bases. Então, eu preciso estar bem comigo, eu preciso estar bem com a humanidade, com a sociedade, eu preciso estar bem com a natureza, porque a gente é uma religião que cultua a natureza, e eu preciso entender que tudo isso é sagrado. Perfeito. E isso me manteve viva nessas estruturas, e me fez entender que a dor do outro também é minha dor. Que eu não posso ser indiferente à dor das pessoas, eu não posso estar bem enquanto tem pessoas que não estão bem. Então, existe um processo religioso, né, que é esse processo que a gente, às vezes, coloca a religião como um espaço, que acontecem coisas dentro desse espaço religioso, mas existe uma ética religiosa. E essa ética me levou a ir para o mundo. E eu tive um exemplo maravilhoso, que foi meu pai de santo, que foi o Pai Rivas, que dizia e falava, olha, a espiritualidade ela é inerente ao ser humano, ela está dentro da gente, então onde a gente for, a gente tem que levá-la. Eu não posso ser um ser religioso dentro do terreiro, eu preciso ser um ser religioso em tudo que eu faço, sempre. E isso foi moldando, né, essa estrutura que a gente tem, e hoje eu falo, meu terreiro é o mundo, não são as 4 paredes da minha casa. Perfeito. Por isso que você veio bater em Petrópolis online, mas eu acho que isso aí é uma forma de você expandir toda essa sua religiosidade e essa mensagem que você quer trazer, né? Aqui em Petrópolis, quem é que vamos dizer, qual é o centro que processa a sua corrente religiosa? Vou ser um pouquinho mais polêmica, porque às vezes as pessoas falam assim, ou você faz candomblé, ou você faz umbanda, ou você faz, ou aqui a gente chama de encantaria, né? Nossa casa, ela tem uma múltipla formação. Eu, por exemplo, eu tive 3 iniciações, uma no candomblé, uma na umbanda e uma nas encantarias. Eu levei anos me iniciando. Eu falo que é uma sabedoria que a gente leva décadas para adquirir. Então, eu tenho um filho de santo que foi iniciado na nossa casa na Umbanda e na encantaria na cidade de Petrópolis. E eu tenho um outro filho de santo que foi iniciado no candomblé. Então, isso me permite ter esse laço com Petrópolis, né? Inclusive, já estive em visita. E uma coisa boa que você falou da internet, a gente acredita que tem 2 orixás que são responsáveis pela tecnologia, né? O primeiro de todos eles, que a gente fala que é o Guiã, e o segundo é Ogum. Então, a tecnologia é uma ferramenta também da espiritualidade. Ela faz com que a gente tenha acessos, né? Esta amizade que a gente está traçando aqui seria impossível sem a tecnologia. Com certeza, com certeza. Muito interessante isso, mãe. Então, eu acho que você tem muito a contribuir com esse cenário religioso múltiplo, que eu acho que é muito salutar, né? Que cada um se encontra espiritualmente naquilo que lhe diz mais de perto, né? Independente de raça, de cor, de formação, né? É um apelo, eu acho que é um apelo mesmo, né? Ou a gente responde ou não responde. Não é isso? Isso mesmo, exatamente. Esse é um fator subjetivo, isso não tem a ver com a minha biologia, né? Claro. Isso não tem a ver com a minha formação social ou acadêmica, isso é um fator de alma, isso é subjetivo. E é interessante que quando a gente
fala que cada um tem um apelo, todos eles são importantes. Com certeza, e válidos, né? Válidos, e eu acho que nós, como sacerdotes, no meu caso, sacerdotes e sacerdotes de qualquer religião, deveríamos estimular o respeito às outras religiões, porque a religião tem que ser instrumento de cultura de paz, a religião não pode ser um instrumento que leve exatamente ao oposto, incentive a discórdia, né? Acho que qualquer religião busca o bem-estar da pessoa, do ser humano, da sociedade. E a gente tem que ser instrumento para construir. Perfeito. Fala um pouquinho desse evento, porque nosso tempo estourou, já estourou mesmo. Mas fala um pouquinho desse evento para a gente sintonizar as pessoas em como você chegou até nós, até aqui, né? E como elas podem chegar até você agora, através desse evento, né? A Corte do Orixá é um evento que vai acontecer online, ou seja, qualquer pessoa em qualquer lugar poderá estar conectado a ela. Ela acontece dia 28, sábado, das 15h30 às 22 horas. É praticamente um dia de evento, ele é gratuito, qualquer pessoa pode entrar. A única coisa é que a gente faz uma campanha, se a pessoa desejar, ela doa para cestas básicas. E ele está aberto no Facebook da OECD, que é Rivas OECD, e no YouTube da OECD, que é OECD Rivas. Então, esses dois canais estarão abertos no dia 28, e a participação das pessoas pode ser livre e espontânea durante este período. Que bom, eu desejo que a participação petropolitana seja muito efetiva e que traga retornos para Petrópolis também. Eu acho que nós estamos precisando muito de espiritualidade aqui, seja ela de que denominação for, vamos dizer assim, mas espiritualidade mesmo, que integre esse povo todo, sem discriminação, sem preconceito, sem isolamento, sabe? Essa coisa assim, do abraço. Isso é dor do mundo. A gente já tem muita dor no mundo, a gente precisa acolher as pessoas. Isso. Está na hora de nós acolhermos, e eu espero contribuir com isso na Corte do Orixá também, que é um dia de acolhimento a muitas pessoas. Muito obrigada pela sua participação, pela sua explicação, e realmente eu desejo que traga frutos para Petrópolis, tá? Muito obrigada. Que assim seja, que o Orixá assim atenda. Muito obrigada, Ana Maria. A gente sempre pede bênção às pessoas, porque ser abençoado é muito bom, então sua bênção, Ana Maria. A sua bênção para mim também. Obrigada. Obrigada. Um prazer muito grande de conhecer. Tá? Eu também. Muito obrigada. Olha, há 60 anos atrás, no dia 4 de agosto de 1961, nasci aqui na cidade, numa salinha ali na Irmãos d'Ângelo, o Clube de Diretores Lojistas da cidade, que era um empreendimento voltado para o comércio da cidade e que teve uma importância extraordinária no desenvolvimento, na modernidade, na forma do comércio se instalar e crescer e se desenvolver nessa cidade, e que, para mim, é uma recordação muito cara, muito querida, porque eu acompanhei de perto essa evolução toda. Então, eu queria deixar aqui, guardado, nesses arquivos desse programa, essa história que eu tenho o prazer de ver contada hoje pelo atual presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, é o nome atual, desse clube de diretores lojistas lá daquela época, o Cláudio Mohamed, que é o atual presidente em segundo mandato da Câmara de Diretores Lojistas. Cláudio, muito prazer, muito obrigada de ter você aqui, se dispondo a contar para nós toda essa trajetória que para mim é muito, muito gostosa, muito querida, e eu faço questão de relembrar e rememorar. A palavra está com você, muito obrigada pela sua disponibilidade.
prazer também a gente estar aqui hoje participando do seu programa e podemos contar aqui um pouco da nossa história aí, né, desses últimos 60 anos aí da CDL. Bem, como você já falou no início aí da apresentação, nós iniciamos numa sala pequenininha aqui na Irmãos d'Ângelo, né, em 4 de agosto de 1961, e o objetivo da CDL foi prestar serviços ao comércio com informações, né, dos clientes que compravam a crédito, informações sobre os créditos desses clientes. E isso iniciou por quê? Isso iniciou porque antes da CDL, veja, você vai até achar um pouquinho engraçada essa história, né? Antes de iniciar a CDL, as informações eram pegas loja em loja. Ou seja, o lojista teria que ter uma pessoa disponível na loja dele e, vamos dizer, o cliente chegava lá e ele perguntava: onde o senhor já comprou a crédito? Eu comprei na loja A e B. Aí ele chamava o funcionário dele: vai na loja A e na loja B e pede aqui a informação de se ele está pagando em dia. Aí eles iam lá na loja A, na loja B, né, e pegavam a informação e voltavam para a loja e diziam: olha, eles falaram que ele está em dia, esse cliente é pontual. Pô, maravilha, vamos abrir um crédito para ele. Então você veja que a coisa era um pouquinho... Não tinha demorada. SPC, né? Não tinha nada de SPC naquele... Nada disso, não existia nada, entendeu? Aí, então, um grupo de lojistas, né, foram os fundadores da CDL, resolveram, então, se unir e nessa salinha abriram começaram a prestar essas informações através de telefone. E isso começou lá, pequenininho, pouco a pouco. Aí, mais tarde, né, praticamente em 69, se comprou aqui onde hoje é a nossa sede, a Sobreloja, né, e em 69 já começou a ter uma mesa telefônica prestando esse serviço de uma maneira mais profissional, né? Então, você ligava pelo ramal, atendia e passava para as operadoras que trabalhavam em torno de um arquivo giratório, tá? E quando nós chegamos lá em 1980, final dos anos 80, a gente já começou a colocar computadores aqui dentro, né? Então, eram aqueles computadores gigantes, aquelas coisas enormes, e com processamento lento, né? Computadores que são hoje, têm muito menos capacidade do que um aparelho celular, para você ter uma noção de como a coisa era lá no início. Quer dizer, hoje chegamos aí no ano de 2021, onde você hoje já consegue pegar uma informação de crédito até através do próprio celular. Você acessa a CDL pelo seu celular e você mesmo já consegue buscar ali, o próprio lojista já consegue acessar a informação. Então, você vê que houve, nesses 60 anos, uma revolução tecnológica, né, que possibilitou, né, a prestação de informações de uma velocidade que a gente não imaginava isso anos atrás, de jeito nenhum, entendeu? Então, hoje a CDL continua ainda prestando essas informações ao comércio e também estendeu essas informações hoje. Nós temos um grande número de associados de indústrias e prestadores de serviço também que utilizam o nosso sistema. E vocês têm mais do que só um serviço de informações, né, Cláudio? Vocês fazem curso, quais são os outros serviços que atualmente o CDL presta? Olha, a CDL, como você falou, a CDL hoje presta vários serviços, entre eles os cursos, né? Constantemente a gente está buscando novos cursos para poder estar passando novas informações, tá, ao comércio, né, treinando os vendedores dessa loja também, entendeu? E também a gente tem também essa parte toda de prestação de serviço. Por exemplo, hoje a gente tem uma parceria, por exemplo, com a Unimed. A parceria com a Unimed hoje a gente consegue oferecer aos nossos associados, né, um plano de saúde com um desconto, né, um benefício que a CDL consegue, repassa isso para os lojistas, tá? A gente tem hoje também o chamado cartão de benefício, né, que é um cartão de descontos. Os clientes que desejarem acessam o nosso site, entendeu? E eles conseguem, então, conseguem
ter esse cartão de benefício que eles podem utilizar nas lojas associadas à CDL e podem adquirir aí um bom desconto nas suas compras. Quer dizer, mais um serviço que o CDL presta, né? Agora, eu me lembro do Fernando Landes, do Carmo, ele sempre gostava de falar assim, nas festividades, nas inaugurações, em qualquer lugar que ele tivesse oportunidade de falar, ele dizia que ele tinha 2 filhos nascidos no mesmo dia, que era uma filha que ele tinha que chamava Cláudia, se não me engano, e o CDL, que nasceram no mesmo dia. Parece que a mulher dele estava para ter neném e foi para a maternidade quando estavam inaugurando o clube, né? O clube naquele momento. E aí ele foi lá correndo atender, ver a neném e voltou. Uma história assim que ficou na minha cabeça, que eu me lembro até hoje disso. Não é assim? Não, sem dúvida. É isso mesmo. Você está falando. Você já deve ter participado da nossa diretoria, Ana Maria. Você conhece bem a fundo aqui toda a nossa história. Eu gostava muito do CDL, gosto até hoje. Até hoje, quando existem reuniões aí que vocês emprestam auditório e tudo, eu fico lembrando daquelas coisas todas, entendeu? Que eu vivenciei durante o tempo todo que o Paulo teve na prefeitura e que, para mim, foi muito gostoso, tudo aquilo que a gente tinha assim, um entrosamento muito mais pessoal, né? de amizade, de entrosamento, de troca de experiência, que com o tempo as coisas cresceram tanto que esse convívio foi se tornando mais difuso, né? Vamos dizer assim. Não, perfeito. O saudoso Fernando foi um dos fundadores, realmente, essa história aí, realmente esse fato aconteceu no dia que eles foram inaugurar a CDL. A esposa dele veio dar à luz a filha dele, né? E isso ficou muito marcado aqui por nós, né? Essa lembrança a gente não esquece. Sempre que a gente comemora esse 4 de agosto, a gente sempre recorda essa história todos os anos. Isso ficou na memória aqui da CDL, tenho certeza. Eu estou sintonizada mesmo com vocês aí, né? E depois vocês tiveram outros, assim, por exemplo, era o Abraão Bailume, ou Jorge Bailume, quem? Não, o Abraão Bailume, seu Abraão, seu saudoso Abraão também, foi durante muito tempo, foi presidente, durante muitos anos ele foi o nosso diretor financeiro. E querendo, inclusive, falar com você, um outro serviço que a gente presta muito aí ao comércio é a questão das promoções. A gente sempre está ligado nas questões das promoções para vendas, né? Então, sempre quando tem alguma data comemorativa, Dia das Mães, Namorados, Natal, né? Então, a gente se empenha em fazer uma campanha forte, entendeu? Para ajudar a alavancar as vendas do comércio. Então, vocês isso aí faziam campanhas com prêmios bastante grandes, né? Automóvel, grande. Não tem? Não automóvel, já foi até apartamentos, já foram também premiados. A gente fez também a questão da melhor vitrine, premiar a loja que apresentou a melhor vitrine de Natal. Inclusive, nós estamos querendo voltar isso esse ano, novamente. Fizemos também uma premiação para a casa que fizesse a melhor decoração de Natal. Também já fizemos esse tipo de premiação. Quer dizer, já teve muitas ideias aqui, muitas coisas que a gente já fez aqui em termos de premiação, sempre com o objetivo de alavancar vendas para o comércio. E a CDL também, ela se preocupa muito também com a questão cultural. A gente sempre procura, sempre quando tem uma oportunidade de dar uma ajuda, alguma coisa que a gente possa colaborar na questão cultural, isso também é muito, muito importante. E também na questão social, que a gente não pode esquecer isso. A gente sempre está procurando dar uma ajuda nessa questão social, dentro do que a gente consegue ajudar, a gente procura sempre ajudar, que isso também faz parte, e é muito importante a gente ajudar também nessa questão social. Ô, Cláudio, como é que fica, por exemplo, o Sicomércio e o CDL? Eles são antagônicos, trabalham na mesma atividade ou na mesma área de atuação? Ou como é que fica isso aí nos dias de hoje? Olha, nos dias de hoje, nós podemos dizer que somos grandes parceiros. Tá? Hoje nós temos uma sintonia muito boa lá com o presidente do Sicomércio, o Marcelo Fiorini,
né, uma pessoa também maravilhosa, entendeu? Também muito preocupado com as necessidades do comércio, sempre lutando pelo comércio para sempre poder melhorar mais o comércio. O Sicomércio, ele tem lá como atividade principal a questão de fazer os acordos trabalhistas. Isso, né? Como sindicato, né? Como sindicato dos empregados do comércio, e ele como sindicato patronal, eles sempre fazem anualmente essas reuniões para poder ajustar e se acertar essa questão de como vai ficar os salários, né, a cada ano. Independente disso, ele também atua, né, nessa questão de estar sempre ajudando e vendo o que pode ser melhor para o comércio, e isso a gente está fazendo em sintonia, está sendo ótimo isso, viu? Está sendo ótimo porque une forças, e o momento é de união. Como é que vocês atuaram e como é que vocês estão ultrapassando essa dificuldade toda desse novo normal que a gente viveu há 1 ano e meio, que nós estamos vivendo um período de exceção e de dificuldades, né, para todos, mas o comércio em especial, né, que foi muito penalizado, não só na questão da saúde, da perda de vidas, mas na questão econômica, né, foi uma penalização terrível. Como é que vocês atuaram e como é que vocês estão vendo a saída disso tudo aí? Olha, foi uma coisa que deixou todo mundo assim baratinado, né? Ninguém sabia como que ia acontecer, como é que ia fazer, né? De repente o faturamento parou por total, né? Então foi uma situação muito difícil para a gente, entendeu? E a gente teve que, depois, com as semanas foram se passando, a gente foi entendendo o que estava acontecendo, e aí a gente entendeu, realmente não podemos abrir o comércio de imediato, porque a situação é delicada. Ficamos em casa inicialmente e aguardamos, né? Aí depois, vamos partir para a venda do e-commerce. Então, todo mundo dando seu jeito, vamos para o WhatsApp, vamos para o e-commerce, e os restaurantes foram para o delivery, e aí cada um começou a se inventar, né? Criatividade foi surgindo, Criatividade, né? Você veja, teve indústrias aí, nós estamos aqui no nosso mercado têxtil aqui é grande, teve indústrias têxtil que pararam de produzir, né? Pois elas realmente produzem e vendem lá na Rua Tereza, né? Suas malhas, e pararam e de repente começaram a produzir máscara. Vou ter que produzir máscara está faltando máscara no mercado, vamos produzir. Começou-se a produzir máscara. Então, foi tudo assim, eu posso dizer a você, muito no improviso, né? Porque é uma coisa que surgiu assim, de repente, né? De repente, parou tudo. E depois, com o tempo, a gente começou a buscar informações pelo poder público, fomos várias vezes até o prefeito e vendo com o prefeito como é que está a UTI, já temos condições de abrir, estamos precisando, tem como flexibilizar, veja para a gente, a situação está ficando muito difícil, porque alguns empresários já estavam começando a ter dificuldade, principalmente os micros, né? Os micros que têm pouco capital de giro, eles já estavam ficando sem reservas, né? Então, aí a gente começou trabalhando junto com o poder público, até que chegou um momento que o poder público viu e, olha, a UTI desceu um pouquinho, vamos flexibilizar, horário tal a tal, todo mundo fazendo todas aquelas medidas necessárias, né? Botando máscara em todos os funcionários, proteção nos caixas, né? Para não ter aquele contato direto com o cliente, né? Álcool gel na porta da loja, todas aquelas recomendações, né? A gente acatou, o comércio, inclusive, até hoje, vem trabalhando dessa maneira, entendeu? E assim a gente foi encaminhando. Agora que veio a fase das vacinas, né? Então, essas vacinas foram avançando, hoje já estamos chegando aí praticamente no pessoal aí já quase que de 18 anos, né? Já estamos chegando nos jovens, né? Daqui a pouco parece que já vai pegar também os adolescentes. Então, com isso, o que aconteceu? O pessoal começou a ficar mais confiante. E com essa confiança, eles começaram a ir mais ao comércio. Então, hoje, a gente observa que o comércio está com muito mais movimento do que estava no ano passado. Comércio presencial. Comércio presencial, exatamente. Entendeu? Então, agora a gente está começando a sentir o retorno disso e a gente está torcendo para que essa tal variante Delta aí, o mais rápido possível, ela
seja combatida e que isso não avance como avançou a outra variante, né? E daí a gente consiga aí continuar nossas atividades, e a única coisa que a gente não deseja é arriar as portas da loja. Mesmo com todo esse boom da internet e do comércio online, né? Mas a loja é a loja, né? Eu sou uma das que gosta de ver a coisa, né? Pegar, tocar, sentir aquilo que a gente vai comprar é muito mais gostoso do que você fazer isso tudo pela internet, né? Você sair, estar em contato com as pessoas, com os amigos e conversar é outro tipo de vida, né? É totalmente diferente. Com certeza. E vocês estão sentindo, então, que, por exemplo, mesmo com essa questão da pandemia acabando, que a gente não sabe quando, né? Porque é hoje, é amanhã, é daqui a pouco, e volta, e vai, e ninguém sabe, todo mundo aprendendo e todo mundo se adaptando um dia de cada vez, a verdade é essa, né? Mas você acha que os hábitos voltarão a ser aqueles de antes, no sentido, assim, da loja presencial, por exemplo? Eu me preocupo muito com os shoppings, os shopping centers. Eu acho que os shoppings têm uma tendência a terminar, você não acha, não? A questão do shopping center, a tendência deles vai ser de serviço. Eles vão se tornar um shopping de serviço, né? Com essa questão do e-commerce, né? Cada vez mais o que eles vão precisar ter no shopping porque os serviços você tem que fazer presencial, né? Você tem que fazer um cabeleireiro é presencial, uma manicure é presencial, o cinema é presencial, uma diversão que tenha lá no parque, no shopping, né? Que você tem que levar seu filho, é presencial, né? A parte lá de alimentação que eles têm ali é presencial. Quer dizer, então eles vão praticamente... vai haver uma mudança, né, nos próximos anos no perfil dos shoppings. Tenho certeza que eles já sabem disso, e até antes da Covid, eles já estavam sentindo isso, tá? Porque já estava acontecendo com muita força o e-commerce, né? O e-commerce já estava acontecendo, eles já estavam percebendo que muitas lojas em shopping, né, que eram livrarias, né, lojas de produtos de tecnologia, telefones, celulares, né, computadores, são coisas que você consegue comprar pela internet sem estar presente. Com certeza. A parte de confecção, a parte de calçados se torna um pouco mais difícil, é o que você falou, eu quero tocar no tecido, eu quero ver o caimento dessa roupa, eu quero ver o toque daquele tênis, eu quero ver ele no meu pé, é confortável ou não é confortável? O tamanho é 40 ou 41? Quer dizer, então, essas lojas não estavam sofrendo, mas as outras já estavam sofrendo, e eles observaram isso. Opa, nós temos que reinventar aqui o shopping, porque o e-commerce está evoluindo gradativamente, e com a pandemia, o e-commerce deu um salto. Aquela mudança que eles estavam planejando fazer, eles estão fazendo de uma maneira até mais rápida, entendeu? Para conseguir agora atender essa nova demanda que vai ocorrer. Que eu li alguma coisa, eu fui procurar aqui para ver se eu me lembrava, que Petrópolis já está no 6º lugar em cidades do estado do Rio de Janeiro, na região serrana, que abriram o maior número de empresas. Isso é verdade, era 7º lugar no ano passado e agora já está em 6º, quer dizer, conseguiu crescer ainda o número de empresas novas que abriram na cidade. É verdade isso? Esse número bate aí nos teus dados? Bate sim, é verdade. Petrópolis está conseguindo alavancar um crescimento, entendeu? Até acima da expectativa que a gente aguardava, e você tem a certeza que isso é um fator que eu até algum dia fiquei analisando, por que está acontecendo esse Petrópolis? Por causa do turismo. Tá? Quer dizer, você acha que realmente o turismo é que alavanca Petrópolis, né? Indiscutivelmente. O turismo cultural, né? Cultural. Sem dúvida. Não é só o turismo, não. O turismo alavanca, eu acho que é o primeiro, ele alavanca. Mas Petrópolis precisa, além do turismo, ele precisa crescer na sua parte de prestação de serviço, trazer empresas de prestação de serviço, trazer empresa têxtil, inclusive empresas do ramo das cervejarias, das microcervejarias.
Isso é muito E as importante para nós. empresas não poluentes, tipo informática, essa coisa toda, isso é muito importante para Petrópolis, né? Sem dúvida, sem dúvida. Por isso que a gente fala muito, por exemplo, nós estamos aqui hoje, nós temos aqui um parque tecnológico que está em plena expansão, né? Você tem conhecimento disso. E o que a gente pretende é que esse parque vai se expandir muito mais ainda, entendeu? Porque isso aí é o que você falou, isso aí é um serviço limpo, né? Não traz poluição, entendeu? É um serviço muito bom para a gente, entendeu? A indústria têxtil, como eu falo também, é uma indústria também que ela não polui muito, né? Não é agressiva, entendeu? E as microcervejarias também são empresas que não são agressivas ao meio ambiente, entendeu? Então, eu acho que tudo isso tem que se somar ao turismo. Eu acho que só o turismo não é necessário. Se a gente consegue também, né, trazer outras atividades para Petrópolis, só tem a somar, né? E isso vai ser bom para o comércio, porque vai aumentar mais ainda o potencial de venda do comércio. O comércio é uma atividade que ela depende da prestação de serviço e ela depende da atividade industrial. São essas atividades que alavancam um comércio, que fazem o comércio ser mais forte, entendeu? Então, e as universidades, Cláudio? As universidades também têm a dúvida. Não é um segmento também que em Petrópolis teria um campo bastante grande para se desenvolver, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. As universidades é um campo que aqui pode crescer, que vai trazer mais estudantes para cá, e aqueles estudantes ficam aqui nesse período de aulas e são potenciais consumidores, sem dúvida. Petrópolis, eu sempre falo, a gente aqui é privilegiado, né? A gente tem que agradecer ad eterno ao nosso Dom Pedro, né? Que resolveu vir para cá e construir aquela bela casa dele. É verdade. Olha, aquilo a gente tem que ser agradecido ad eterno, entendeu? Porque imagina se ele resolvesse para Teresópolis, para Friburgo. Entendeu? É verdade, é verdade. Entendeu? Então, a gente tem que agradecer. A fazenda do Córrego Seco, aquela história toda que trouxe Dom Pedro para cá, né? É verdade. Exatamente. Tenha certeza disso. A gente tem que ser grato aí à família real a vida toda, porque isso hoje traz para a gente esse turismo, entendeu? E esse turismo fez realmente crescer essa Petrópolis está hoje nessa posição. Uma coisa também, Cláudio, que eu queria perguntar se você sentiu, por exemplo, eu tenho várias pessoas conhecidas que moravam no Rio de Janeiro e que com esse negócio da pandemia procuraram sair dos apartamentos, porque ficavam muito fechados nos apartamentos no Rio, buscando casas aqui em Petrópolis, alguns já até tinham, né, casa de veraneio, outros buscaram novas residências aqui e se mudaram para cá, gostaram tanto durante esse período de isolamento social, que acabaram vindo definitivamente para cá. Você sentiu essa mudança no comércio, quer dizer, nessa coisa de você tratar com as fichas das pessoas que consomem aqui, você sentiu essa mudança dos mais idosos, de Petrópolis também está se tornando uma cidade com uma qualidade de vida muito acessível e muito agradável para os mais idosos? Sem dúvidas, a gente percebeu sim, a gente tem aqui nos nossos arquivos que a gente vê que novos clientes que estão consumindo são clientes dentro dessa faixa etária que você acabou de dizer, né? E que realmente são pessoas que não eram moradores de Petrópolis. Então, houve uma migração muito grande, né, de pessoas que vieram de grandes cidades e vieram para Petrópolis devido aqui até a nossa qualidade de vida aqui e a nossa segurança. E, inclusive, nessa questão da segurança, quando a gente se queixa da segurança daqui, né, por algum motivo a gente tem alguma queixa, a gente ouve deles, vocês não sabem o que é insegurança, vocês não experimentaram viver na Baixada, nem no Rio de Janeiro, com aquilo tudo que a gente passa lá, isso aqui é um paraíso. É verdade, e você tem bastante experiência em falar isso, porque como você já foi deputada federal, você ao fazer suas campanhas, certamente circulou por todas essas áreas que você fala, e você tem um conhecimento muito grande e pode dizer realmente que Petrópolis
perto desses outros locais, é um paraíso de segurança. É um paraíso, eu acho. Mas olha, Cláudio, isso é um papo muito gostoso com você, muito obrigada. A gente teria muito mais que conversar, mas eu tenho um limite de tempo. Né? Não, perfeito. Então, eu te agradeço muito por essas reminiscências todas do CDL, essa história que você lembrou tanto, e também essas tuas intervenções, assim, atuais, né, de fazer assim, uma avaliação de toda essa dificuldade que nós estamos vivendo e como é que nós estamos ultrapassando galhardamente tudo isso, não é isso? Perfeito, Ana Maria. Ana Maria, eu também agradeço aí a participação do teu programa e quero deixar aqui um convite para você nos visitar aqui na CDL, assim que passar toda essa fase de pandemia, o médico já tiver liberado você para estar aqui presente com a gente, vai ser uma honra. Com o maior prazer. Com o maior prazer. Para mim vai ser uma coisa muito agradável, Cláudio. Muito obrigada. Sem dúvida. Tá? E assim a gente vai poder continuar o nosso papo aí, né, por muito e muito tempo ainda. Com o maior prazer. Muito obrigada pela sua atenção e pelo seu tempo, tá? Que você continue fazendo esse trabalho maravilhoso. Nosso tempo acabou, finalizando o programa. Eu queria deixar para vocês um texto de autoria desconhecida, mas que eu achei muito lindo. Que estejamos presentes em memórias alheias. Que alguém já distante lembre-se do nosso sorriso e se sinta acolhido. Que o nosso bem faça bem ao outro. Que sejamos a saudade batendo no peito de uma velha amizade. Que sejamos o amor que alguém nunca esqueceu. Que sejamos um alguém que sorriu na rua e o desconhecido encantou-se. Que sejamos hoje e sempre uma coisa boa que mora dentro de cada um que passou por nós. Até semana que vem.